Vamos ver nessa aula como funciona o XP, né, o Extreme Programming. O XP tem como sua origem, né, a criação pelo Kent Beck e é uma abordagem ágil com valores, princípios e práticas. A gente vai ver quais são esses valores, princípios e práticas agora na sequência, como uma forma de lista de quais são eles, tá? Mas logo depois a gente também vai ver um link de como eles funcionam para ter uma visualização melhor da relação entre eles, tá? Então os valores do XP são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito, tá? Sendo os princípios aqui humanidade, economia, benefício mútuo, autossimilaridade, aperfeiçoamento, diversidade, reflexão, fluxo, oportunidade, redundância, falha, qualidade, primeiros passos, responsabilidade assumida. Vamos seguir que a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? As práticas do XP, né? Temos algumas práticas aqui, como sentar-se junto, equipe inteira, espaço de trabalho informativo, trabalho energizado, programação em pares, histórias, ciclo semanal, ciclo trimestral, folga, build de 10 minutos, integração contínua, programação com abordagem de testar primeiro e modelagem incremental. E tem um item que eu acho bem interessante aqui, que é a influência sobre as outras abordagens, né? A maioria das abordagens de desenvolvimento ágil em uso hoje são influenciadas pelos valores e princípios do XP. Então, por exemplo, né, equipes ágeis que seguem Scrum frequentemente incorporam práticas de XP. Então, é muito comum, dificilmente você vai ver alguma equipe que, por exemplo, segue o Scrum ou o próprio Kanban, que a gente ainda vai ver, né, esses dois, que não tem alguma prática de XP implementada ali dentro. Isso porque o próprio Scrum e o Kanban, eles não citam formas de lidar com o desenvolvimento de software, né? Como, por exemplo, aqui, programação com a abordagem de testar primeiro, né? Ou o famoso TDD. Então, como essas abordagens, né, não citam formas de programar, formas de fazer mesmo o trabalho, e sim mais o fluxo de como ele deve ocorrer, é muito comum que alguma prática de XP esteja dentro de equipes que adotam o Scrum Kanban. Então ela tem, por mais que seja um pouco difícil de você ver uma equipe que fala, eu trabalho com XP puramente, é muito difícil você ver uma equipe que não tenha XP em alguma etapa ali, em alguma parte do seu processo, né? Não tenha práticas de XP na parte do seu processo. É muito difícil alguma equipe que não adote alguma prática de XP. Por isso que ela tem uma influência muito grande nos outros modelos de trabalho, né? Nas outras abordagens ágeis como o Scrum e o Kanban. Agora vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente nos valores, né? Nos valores do XP. Então temos a comunicação, né? Que o XP foca em construir um entendimento pessoa a pessoa do problema, com o uso mínimo de documentação formal e com o uso máximo de interação cara a cara. Isso vai bem de acordo, né, com os próprios valores e o que o Manifesto Ágil diz, né? Então, nessa interação cara a cara entre as pessoas envolvidas no projeto. As práticas de XP, como programação em pares, testes e comunicação com o cliente, têm o objetivo de estimular a comunicação entre gerentes, programadores e clientes. Então, dentre aquelas práticas que a gente viu no slide anterior, muitas delas estimulam essa comunicação, né? Uma delas é programar em pares, né? Ter uma pessoa sentada do lado, programando junto com você. Então, estimula a comunicação, né? Estimula essa interação entre o time. Outro valor é a simplicidade. O XP sugere que cada membro da equipe adote a solução mais fácil que possa funcionar. O objetivo é fazer que aquilo que é mais simples hoje, e criar um ambiente em que o custo de mudanças no futuro seja baixo. O objetivo dessa abordagem, adotada pelo XP, é evitar a construção antecipada de funcionalidades, como é feito em muitas metodologias tradicionais, que acabam muitas vezes nem sendo usadas. Então, esse valor ele diz que você deve fazer
o simples, você deve fazer o que é necessário naquele momento. O mais fácil, porém funcional para aquela situação. Para que você não tente antecipar problemas que o cliente possa vir ter, né, de forma muito complexa, a ponto de que talvez ele nem use aquilo. Então, qual é a necessidade do cliente hoje? Então, criar uma solução simples, porém funcional para aquilo e já ir resolvendo, né, já ir agregando valor ao cliente. Então, a simplicidade vai muito de encontro a esse tipo de situação. Outro valor é o feedback. Os programadores obtêm feedback sobre a lógica dos programas escrevendo e executando casos de teste. Então, aqui vem o feedback rápido que a gente estava até falando em aulas anteriores, né? Os clientes também obtêm feedback através dos testes funcionais criados para todas as histórias, casos de uso simplificados. O feedback é importante, pois possibilita que as pessoas aprendam cada vez mais sobre o sistema e assim corrijam os erros e melhorem o sistema. Isso vai totalmente também de encontro com o que diz no Manifesto Ágil, né? Tanto por parte do programador, né, que está ali no dia a dia fazendo a implementação técnica, ele precisa de um feedback rápido sobre o que ele está fazendo, e isso é permitido por meio desse feedback rápido em questão de testar o código continuamente, né, fazer esses testes continuamente. O próprio cliente também precisa desse feedback rápido sobre o que ele está fazendo, né, sobre o que ele está pedindo, né, em questão de testes funcionais, em questão de saber se tudo o que está sendo pedido é viável, se realmente tem algum problema ali, se tem alguma coisa, e essa comunicação constante, né, provendo feedback a todas as partes continuamente. E mais um valor que temos aqui é a coragem. Interessante, né, essa palavra aqui, né? Vamos ver o que diz aqui. Ela é necessária para que realmente se aplique o XP como deve ser aplicado. Primeira frase aqui já diz, né? A gente precisa de coragem para aplicar o XP corretamente. Exemplos de atitude que exigem coragem são alterar um código já escrito que está funcionando. Então, é uma coisa que o XP diz que é uma das práticas do XP, né? Mas você precisa ter coragem para isso, né? Mexer em algo que já está funcionando. Outro ponto, jogar código fora e reescrever tudo de novo, porque vai dizer que não precisa de coragem para isso, né? Eu tenho um código ali que está funcionando, mas eu tenho uma forma melhor de ter aquilo rodando no meu sistema, né? Eu preciso de coragem para refazer aquilo, né? Quem garante, né, que vai funcionar? Claro que com as práticas todas a gente tende a ter algo funcional novamente, mas pegar algo que já está rodando, que já está funcionando, que já atende a necessidade e reescrever exige coragem, certo? E permitir código compartilhado por todos, ou seja, todos têm a propriedade sobre aquele código. Esses exemplos de atitudes podem ser necessários para trazer melhorias ao projeto e não devem ser evitadas simplesmente devido ao medo de tentá-las, certo? Não quer dizer que você vai sair reescrevendo tudo ou jogando tudo que existe fora, mas você também não deve evitar fazer isso caso seja necessário. E aí tem essa imagem aqui muito interessante que faz a relação aqui entre as práticas, né, de laranja, os princípios de azul e os valores do Extreme Programming. Vamos fazer um overview aqui sobre isso para a gente ter uma noção, né, de como cada um desses pontos se conversam, né? A gente estava falando agora há pouco, por último, sobre coragem, né? Então a coragem, esse valor se conecta muito com os princípios da falha e da redundância, né? Que, por consequência, se comunicam com as práticas de testar o código, de programação em pares, de integração contínua, de repositório único de código e código compartilhado. Algumas nomenclaturas aqui nessa imagem não vai estar exatamente como a gente viu nos slides anteriores, tá? Mas é interessante para vocês terem uma noção desse link, né? Porque só tendo aquela lista é um pouco difícil de fazer essa linkagem.
Então a coragem tem muito a ver com isso, né? Só que o princípio da redundância ajuda também a gente a ter mais coragem, né? Porque se eu tenho código sendo testado continuamente, eu vou ter um pouco mais de segurança de poder alterar uma coisa que já está funcionando, porque eu sei que eu vou ter um feedback rápido. Então, as coisas aqui colaboram para que a gente consiga aplicar o valor aqui da coragem, né? A mesma coisa a questão da falha, né? Que puxa aqui para a parte de análise de causa inicial. E pode ver que o próprio princípio, a própria prática aqui, né, laranja, de código e testes, tem a ver com o princípio da qualidade, né, que ao mesmo tempo está linkada com o valor da simplicidade. E aí faz o link com a parte de refatoração. Então, refatoração tem tudo a ver com qualidade. Se tem algo que não está bem escrito, eu posso melhorar aquilo para a médio e longo prazo eu ter uma performance melhor, eu ter algo mais sustentável rodando, né? A refatoração tem tudo a ver com isso. E a refatoração tem tudo a ver com TDD, né? Que é o desenvolvimento orientado a testes. Então, primeiro eu crio um teste, depois eu desenvolvo o que deve ser, o que vai atender o cliente. Mas eu desenvolvo aquilo com foco em passar no meu teste. Então, eu já estou desenvolvendo desde o início, pensando na qualidade, pensando que isso deve passar em um teste. A gente vai ver sobre TDD um pouco mais aprofundado em algum dos tópicos dos próximos capítulos, tá? Mas o TDD tem essa questão de desenvolver orientado a testes. E uma das etapas do TDD é refatorar. Então eu faço algo que passou no teste, uma vez que passou, eu dou aquela refatorada no código para deixar ele melhor, mais performático, mais simples, né? E tudo isso tem a ver com design incremental, que também já linka aqui com outro princípio, que é dos pequenos passos, passos pequenos, né? Que tem a ver aqui com a parte de implantação incremental, né? Estou sempre implantando de forma incremental as novas liberações, as novas funcionalidades, os ciclos semanais, né? Ciclos curtos, para que eu tenha tanto essa evolução, esses pequenos passos, quanto também eu tenha feedback rápido, né? Porque o cliente pode ter as versões entregues nesse ciclo semanal continuamente e já me dá feedback se aquilo está correto ou não. E esse ciclo semanal já está também linkado com a parte de fluxo. O fluxo tem muito a ver com aquilo que é dito no manifesto ágil, né? Por exemplo, aqui, build de 10 minutos, então eu tenho sempre algo sendo feito. Eu tenho uma constância naquilo, né? Eu tenho algo como se fosse um ritmo ali, um andamento daquilo, né? Que é um dos princípios ágeis. Então tem essa questão do build de 10 minutos, o trabalho energizado e a folga, que é a parte a parte que está linkado a termos um ritmo de trabalho sustentável para a equipe. Então termos qualidade no nosso trabalho, né? Então tratar as pessoas não como robôs, né, que estão ali para fazer hora extra, entregar a todo custo, mas sim como pessoas mesmo, que precisam tanto de ter energia, né, para executar o seu trabalho, né, terem motivação para aquilo, mas também precisam do seu descanso, e tudo isso mantendo um fluxo constante de trabalho, né. Temos a parte aqui dos valores, o feedback, né, o fluxo, ele já linka aqui com a própria parte do feedback, e no feedback já puxa aqui para reflexão, melhoria e oportunidade. Os três se linkam à mesma prática que a retrospectiva, que é exatamente o que a retrospectiva induz, né? Induz ao time a refletir sobre o que está sendo feito, o que está funcionando, o que não está indo legal na interação do time, no trabalho do dia a dia. Então a prática da retrospectiva induz você a pensar nesses princípios, né? Refletir, ver o que temos de melhorias a fazer, né? E também de oportunidades, tudo isso pensando em melhorar o time, né? Melhorar até mesmo o fluxo de trabalho, a qualidade do que está sendo entregue, corrigir o que não está funcionando muito bem.
A própria retrospectiva, com base na identificação de melhorias, refletindo no trabalho e tal, pode levar a ações que ajudem a gente a descobrir a causa inicial de certos problemas, né? E que está linkado com o começo desse slide, que é a parte da coragem, né? Pode ver que é muito legal essa imagem, porque ela realmente faz um link sobre tudo. Então, a retrospectiva, ela pode fazer com que a gente tenha ações que sejam necessárias a gente analisar o que causou aquilo, qual foi a causa inicial daquilo. E a própria retrospectiva tem tudo a ver aqui com o valor da comunicação, certo? E a comunicação, obviamente a retrospectiva estimula a comunicação, é um momento do time para pensar no que está sendo feito, e a própria comunicação já se linka aqui com outras práticas, né? Que é ter uma área de trabalho informativa, as próprias histórias de usuário e o sentar-se junto, né? Tudo isso estimula a comunicação entre o time. Claro que algumas coisas aqui que vocês vão ver até pelo próprio nome se aplicam de forma diferente em um ambiente de trabalho remoto, né? Ainda mais essa tendência que a gente está de ir para o remoto, algumas coisas têm que ser, de certa forma, adaptadas para que funcione bem. Porque algumas das coisas aqui dentro do Extreme Programming, pensa num dia a dia em que o time está realmente um do lado do outro. Tá? Então, o que ajudaria bastante, né, mas que num ambiente de trabalho remoto é um pouquinho mais desafiador de implementar, mas que não é impossível, tá? Com diversas práticas e ferramentas que a gente tem hoje em dia, é possível sim de atingir esses itens. Não com alguns deles não com a mesma facilidade, por não estar do lado exatamente da pessoa, mas sim é possível ter uma solução de contorno, digamos assim. Então aqui da comunicação, que parte para essas práticas, e aqui dentro do sentar-se junto já puxa aqui para princípios, para esse princípio do benefício mútuo, e esse benefício mútuo já puxa aqui para o cliente presente, e também tem um outro valor que a gente nem colocou como um item que a gente falou em detalhes nos slides anteriores, que é o respeito, tá? Todos os outros os valores da comunicação, feedback, simplicidade e coragem giram em torno, tudo isso em torno do respeito, né? Que nada mais é do que o próprio respeito entre todos os que estão trabalhando no projeto. Cliente, desenvolvedores, né? Os donos do produto, enfim, quem quer que esteja envolvido, todos esses valores giram em torno do respeito, tá? Então, no benefício mútuo, puxa para o respeito, para o cliente sempre presente, fazendo parte da construção daquilo, então faz com que o time se beneficie, o próprio cliente também se beneficie de fazer parte desse processo, por causa dos N motivos que a gente já viu, sobre o cliente, sobre o quão valioso é o cliente fazer parte disso tudo, né? O cliente presente, ele ajuda na construção das histórias, né? E consequentemente faz parte aqui do jogo do planejamento, que é sempre o planejamento constante das coisas, a revisão do planejamento do que está acontecendo, né? E também o cliente presente faz com que a prática de ter um time completo, o que é o time completo? Todas as especialidades e as necessidades dentro do mesmo time, né? Então o cliente estando ali faz com que o time também esteja completo, não é só os desenvolvedores, estaria faltando um representante do cliente, né? Isso tudo aqui, a partir do respeito, do jogo do planejamento, puxa aqui para a parte de responsabilidade aceita ou responsabilidade assumida, né? Que é como está no sílabus, que é você assumir a responsabilidade sobre o que está sendo construído, né? Todo time, né, assumir a responsabilidade sobre o que está sendo construído. E também puxa aqui para a parte de papo em pé, né? Ter a conversa entre o time, normalmente representado pelas dailies, né? Aquele papo rápido em pé que o time se comunica do que está sendo feito, do que cada um está com dificuldades, precisa de ajuda, do que vai fazer naquele dia, né? E isso também estimula a comunicação que está aqui.
Tá? Então, essa imagem é bem interessante para que a gente assimile como todos os valores, princípios e práticas do XP se comunicam. Então, essa foi uma explicação sobre o XP.